relatores. E a Lei Geral da Copa? Como é que fica a nossa soberania? Quem manda, a FIFA ou a Dilma? Não, Quer dizer, vamos ter meia entrada para idosos e jovens ou não? A FIFA vai poder trocar o nome dos estádios a seu bel prazer? Como é que o senhor vê essa questão meio complicada? Bom, eu diria primeiro que quem manda é a lei brasileira, né? Na verdade, a presidenta Dilma tem uma posição de comando, mas o que está definido em lei no Brasil tem que ser cumprido. E hoje a meia entrada é uma lei. Então nós teremos essa questão para discutir na lei da Copa. Essa lei da Copa está na Câmara dos Deputados, ela não veio ainda ao Senado. Então a gente espera que isso possa ser equacionado já lá na Câmara dos Deputados, para que a matéria chegue aqui de uma forma mais já construída. Mas sem dúvida nenhuma nós temos pontos polêmicos. A parte de venda de produtos, essa questão do nome dos estádios. A gente sabe que a Copa do Mundo é um grande evento, que tem que ter patrocinador, que tem que ter altos investimentos, tem que ter retorno, mas, na verdade, tem que se ter o bom senso também de gerar um equilíbrio. É esse equilíbrio que o Congresso vai dar na Lei Geral da Copa. O senhor acredita que se houver um impasse e a FIFA não ficar satisfeita, nós corremos o risco ainda de perder a Copa? Não, eu diria que essa não. Notícia andou circulando nos Estados Unidos. Não, eu diria que não. Eu diria que é possível chegar a um entendimento, né? Nem tudo que a FIFA quer, né? Mas se preservando a condição da FIFA de patrocinar e de empreender um evento como esse, é um padrão mundial, mas respeitando a legislação brasileira. O Brasil é um país que tem tradição, é um país que está se preparando, está investindo, está construindo os estádios. Então, na verdade, a Copa do Mundo no Brasil hoje é irreversível e nós estamos preparando o país para isso. É possível, sim, nós adaptarmos a Lei Geral da Copa à legislação brasileira, fazendo com que o evento da Copa do Mundo seja uma grande Copa do Mundo e efetivamente respeitando a lei. Outra questão recorrente na cena política, na pauta política brasileira, é a desvinculação da DRU, desvinculação das receitas da União. É uma emenda constitucional. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse um pouco para os nossos telespectadores o que vem a ser isso e por que isso recorrentemente volta ao tema e é tão importante para o governo conseguir a chamada desvinculação da DRU. Bom, primeiro eu dizer que a DRU é a desvinculação das receitas da União. Por que tem que ter isso? Porque a maioria das receitas da União são vinculadas a determinadas despesas. E a DRU, ela desvincula, ela libera 20% das despesas dessa vinculação para que fique no governo fazendo investimentos e também fazendo superávit primário. Em outras áreas que ele considera. O governo possa manejar esses recursos e é importante para manter o superávit primário, o ajuste fiscal, o controle de gastos. Então a DRU ela é muito importante. Só que nós estamos num abacaxi, o Senado, porque a DRU ainda está na Câmara, não foi votada na Câmara ainda, e nós temos que aprovar a DRU até o final do ano. É uma emenda constitucional que tem uma tramitação demorada, tem prazos a serem seguidos, né? Então, o compromisso da Câmara é de mandar a DRU para cá em torno do dia 22 de novembro, o que vai ficar em cima. Pelo meu calendário, se nós recebermos a DRU no dia 22 de novembro, nós só iremos votar o segundo turno da DRU no dia 29 de dezembro. Ou seja, terá que haver convocação, autoconvocação do Senado, para que nós tenhamos um prazo para votar a DRU. Agora, é muito importante votar, porque nós estamos num momento de controle de gasto, de responsabilidade fiscal, o mundo vive uma crise e o Brasil não pode brincar. O Brasil faz o seu dever de casa, tem responsabilidade fiscal, o Brasil está crescendo, coisa que outros países não estão fazendo, o Brasil está empregando, coisa que outros países não estão fazendo, quer dizer, o nível recorde de empregos no Brasil é importante de ser mantido, é importante manter o crescimento, mas é importante também manter a responsabilidade e o governo manter o controle dos seus gastos. Então, a DRU é um instrumento fundamental para esse trabalho e é preciso que o Senado aprove a DRU até o final do ano. Então, nós estamos aí num prazo bastante espremido, nós vamos ter que ter sessões nas segundas e nas sextas-feiras, nós vamos ter que correr prazos, as comissões vão ter que trabalhar em regime de urgência, mas sem dúvida nenhuma é por uma boa causa, porque é pela causa do controle fiscal e do controle de gastos. Outro assunto delicado é a chamada PEC 300, que dá um novo piso salarial para os policiais militares, civis e bombeiros. Está na Câmara,
há uma expectativa muito grande nesses setores de que isso venha a ser aprovado ainda esse ano. Como é que o senhor vê essa questão da PEC 300, se ela vai ser aprovada, se o senhor acha que... Na verdade é o seguinte, nós temos aí um dilema. O Brasil não pode gastar mais, os estados têm muita dificuldade financeira, a União também, né? E, de outro lado, nós temos o aparato de segurança pública, na maioria dos estados, com a remuneração muito baixa, principalmente para os policiais militares e para os bombeiros. Então, é importante que se construa uma solução. Talvez não no padrão que está se propondo na Câmara dos Deputados, que está se propondo o padrão de salários do Distrito Federal, que é um padrão de salário muito alto. Mas, sem dúvida nenhuma, é fundamental discutir essa questão. Nós vamos ter que melhorar o salário dos policiais, do aparato da segurança pública. Essa matéria está na Câmara, é uma matéria polêmica, é uma matéria que tem uma capacidade, vamos dizer assim, de gasto grande no impacto da folha dos estados, principalmente, né, porque nós estamos falando aqui de polícias militares estaduais e de bombeiros estaduais, e os governadores têm dito da preocupação de se aumentar despesas de uma forma que eles não possam arcar. Mas eu acho que é possível nós construirmos uma solução. Já construímos para o Fundeb, através da questão dos professores, melhoramos o salário dos professores, é possível agora melhorar também o salário dos policiais. A Câmara vai votar, virá para o Senado, e o Senado aqui vai se debruçar sobre essa questão também com muita responsabilidade e com bastante urgência. Deve ser um assunto para o ano. Essa matéria será tratada no próximo ano. Não acredito que a Câmara dos Deputados, com as medidas provisórias que tem, com a questão do royalty do petróleo, tenha condição de votar essa matéria. Acho que é uma matéria que fica para o próximo ano. Senador, e sobre a reforma política? Parece que houve mais um soluço e as coisas pararam, vão ficar paradas? Há uma chance de que alguns aspectos da reforma política sejam, de fato, aprovados e implementados ainda nessa sessão legislativa? Aqui no Senado, nós já aprovamos, há um tempo atrás, um embrião de reforma política. Financiamento público, fim das coligações, tudo isso já foi aprovado no Senado. Chega na Câmara, sofre um problema de que não tem continuidade. Então, nós estamos novamente votando reforma política aqui no Senado. Nós temos várias emendas constitucionais, estamos aprovando, vamos mandar para a Câmara, mas eu só acredito em reforma política no momento em que a Câmara votar. Por quê? Porque, na verdade, a reforma política mexe muito mais nos mandatos dos deputados federais do que nos mandatos dos senadores. Então, quando chega na Câmara, os deputados pegam essa legislação e começam a analisar sob a ótica do seu mandato, a ótica do seu partido. Da sua sobrevivência. E terminam verificando que há risco. E se há risco, os deputados terminam, de certa forma, colocando de lado a reforma política. Mas, sem dúvida nenhuma, é importante fazer a reforma política. Eu defendo o financiamento público de campanha, eu defendo que as campanhas políticas têm que baratearem, nós temos que proibir mais despesas, outros tipos de despesas na campanha política. Nós temos que mudar a forma de eleger os deputados estaduais, federais, vereadores. Eu defendo o voto majoritário. Os que forem mais votados se elegem. É essa linguagem que o povo entende. O povo não entende uma linguagem política que alguém que teve 50 mil votos não se elege e alguém que teve 1.000 votos entra no lugar daquele que teve 50 mil votos. Então, na verdade, nós temos que discutir se é distrital misto ou se é majoritário, mas nós temos que mudar a fórmula de fazer campanha política e a fórmula de eleger parlamentares do Brasil como é hoje. Então a gente defende a reforma política, mas é um assunto que vai ter muita dificuldade na Câmara dos Deputados, sem dúvida nenhuma. Construção da hidrelétrica de Belo Monte. Apesar do interesse do governo em fazer avançar a obra, vez por outra a obra está parada por uma decisão judicial ou uma manifestação de ribeirinhos ou de índios que moram lá. Como é que o senhor, como líder do governo, está enxergando essa questão? Não, veja bem, essa é uma disputa que há entre ambientalistas e segmentos organizados, inclusive algumas ONGs aparelhadas para fazer esse tipo de embate, e o governo brasileiro. Só que as pessoas não fazem a seguinte conta: se não houver a hidrelétrica, vai ter que ter alguma coisa para gerar energia. Se não for energia hidráulica na hidrelétrica, que é a energia mais barata e menos poluente, vai ser termoelétrica, vai ser usina nuclear, vai ser uma outra alternativa mais cara e muito mais poluente, que coloca mais risco para o meio ambiente. Então, sem dúvida nenhuma,
A matriz do Brasil, que é uma matriz energética hidráulica, né, que a maioria da nossa energia é gerada por hidrelétricas, o que é um benefício muito grande para o país. Uma vantagem relativa. Uma vantagem relativa, né? É muito importante que ela seja ampliada. Então, nós estamos aí com Belo Monte sendo construída, né? Acabamos de aprovar agora um estudo para a construção de 4 usinas hidrelétricas no meu estado de Roraima. Nós conseguimos o recurso para interligar Manaus com Boa Vista, vai se poder vender energia para o restante do Brasil. Ou Rondônia está construindo 2 hidrelétricas de grande porte. Então, na Amazônia agora, nós temos muitas ocorrências de hidrelétricas. E vamos ter esse embate com ambientalistas. Mas é natural que, apesar desses embates e de segmentos que não querem as hidrelétricas, essas obras sejam construídas. É para o bem do país, nós temos que continuar crescendo e nós temos que ter a energia limpa, pura, a energia mais barata, que é a energia hidráulica. E